dia. Vamos fazer uma oração por esse momento também. Senhor, nós nos colocamos neste momento aqui com o intuito de ouvir a Tua Palavra, com o intuito de meditar na Tua sabedoria, com o intuito de entender a Tua vontade para todos nós. E nós Te louvamos, nós Te agradecemos e reconhecemos como o Senhor é bondoso por permitir que nós nos reuníssemos aqui e tivéssemos a oportunidade de meditar na Tua Palavra. Fale conosco, fale ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos conversando sobre este tema, razões para abandonar a Deus. E hoje é o último dia da série, última reflexão desse tema. E nós estamos, penso que a maior parte de nós está bem reflexiva quanto a essas questões. Quantos de nós não nos percebemos diante desses motivos, dessas razões, e como isso muitas vezes ou nos faz com que nos afastemos de Deus, ou faz com que a nossa relação se esfrie um pouco. Quem nunca se afastou de Deus ou teve um bloqueio nas suas orações por conta dos sofrimentos? Aqueles sofrimentos não que duraram uma semana, 2 dias, 1 mês, mas talvez um sofrimento que persiste. 1 ano, 2 anos, 5 anos. E como essa luta por encontrar forças para lidar com aquilo que dói, faz com que às vezes nós consideremos um outro caminho. Senhor, vou buscar outra coisa. Quem sabe o Senhor não tenha de fato interesse em me ver superar o sofrimento, então vou adiante tentar outra forma. E nós conversamos sobre isso no primeiro domingo. Depois nós conversamos sobre a nossa independência, como também esse nosso exercício de projetar a nossa vida, de tentar realizar as coisas pela nossa própria capacidade, tentando talvez demonstrar para nós mesmos e para os outros que nós somos capazes. Talvez porque nós lidamos desde a infância com aquela pressão ou com aquelas palavras que diziam: esse nunca vai dar certo. Ou esse aí não vai sair do seu raio de ação. Ou esse. E nós, muitas vezes, tentando evitar essa voz que ecoa lá no fundo da nossa vida, a gente tente, então, provar que nós somos capazes, de que nós somos independentes, que nós vamos conseguir. E com isso a gente desconsidera a ação de Deus na nossa vida. No domingo passado nós falamos sobre os desejos, como os nossos desejos muitas vezes fazem com que a gente fique bloqueado quanto a colocar a nossa vida nas mãos de Deus, fazendo com que nós consideremos abandonar o caminho de Deus para viver os nossos desejos. E é naquele ponto onde nós estamos muito próximos de realizar o nosso desejo, e esse desejo talvez não se consolida, nós não nos vemos satisfeitos na realização dos desejos, e a gente então se vira para Deus e diz: Deus, o Senhor não é bondoso, o Senhor não me ama, não quero considerar mais estar contigo. E hoje nós temos como desafio conversarmos sobre a nossa ou a minha incompreensão. Quantas vezes nós também não nos distanciamos ou consideramos um caminho que não é o que Deus tem proposto, porque nós não compreendemos direito essas coisas que estão acontecendo. Eu quero então trazer para a nossa conversa de hoje algumas questões. Primeiro, sobre a incompreensão, nós precisamos reconhecer que nós pertencemos a uma geração que está altamente comprometida com a questão do conhecimento. Nós precisamos compreender para nós decidirmos. Nós precisamos compreender para nós agirmos. Não é? Vez ou outra nós somos um pouco irracionais, mas nas questões mais superficiais. Mas nós somos uma geração que recebe continuamente a mente científica da pesquisa. Ou seja, eu não vou tomar decisões sérias da minha vida sem compreender exatamente o que está acontecendo. Agora,
Por outro lado, embora nós consideremos a compreensão como um fator primordial para nós agirmos, nós também precisamos levar em consideração que o nosso mundo hoje produz um conteúdo ou uma gama de conhecimento tão grande que nós não temos condições de compreender tudo. Se você for olhar um pouquinho uma área específica para você aprofundar o seu conhecimento, hoje se diz no meio acadêmico que cada 2 anos você teve a duplicação do conhecimento que se tinha anteriormente. Aquele que ficou 2 anos sem frequentar a academia em pesquisas e acompanhar os periódicos, as revistas científicas, em 2 anos está completamente desatualizado. Como é que nós poderemos acompanhar a quantidade de informações que a nossa sociedade produz? E mais, quando você tenta acompanhar num ritmo profundo a compreensão de alguma coisa, você precisa se especializar. Você precisa escolher uma área que você tem mais afinidade, que você goste, e ali você passa então a se atualizar constantemente. E fica complicado, porque nós nos tornamos especialistas e temos que confiar no que o outro está dizendo. É por isso que tem aumentado no nosso meio a procura por gurus, os grandes nomes, né? Você já percebeu como nós combinamos 2 coisas: a nossa sede por sabedoria, por conhecimento que nos ajude a tomar decisões, e o nosso imediatismo. Com isso, o que a gente faz? A gente não quer passar 30 anos na academia estudando um assunto. Logo, a gente seleciona já alguém que vai resumir para a gente numa palestra o conhecimento talvez de 10 anos, 20 anos, 30 anos de pesquisa. Na nossa cidade, nós vivemos disso. Você quer saber sobre felicidade? Você não se coloca num caminho para descobri-la. Você prefere ouvir alguém que já medita sobre isso durante 30 anos. E aí você então pega esse conhecimento já diluído, resumido, com 3 passos práticos e vamos viver. O problema é que a gente sabe que aquele que aprendeu em 30 anos não vai conseguir ensinar para o outro, ou pelo menos o outro vai conhecer a respeito desse caminho em 1 hora de palestra. Mas nós vamos descobrir essa tal de felicidade vivendo 30 anos, 20 anos, num caminho que nós escolhemos. E é interessante como nós todos colocamos isso diante de Deus. Nós temos dúvidas, nós temos incompreensões, e essas incompreensões nos abalam. Mas nós queríamos resolver isso de forma imediata. Agora, o Deus que é revelado na Bíblia não é um Deus que está disposto a negociar a sua forma de agir. Nós vivemos uma geração imediatista. Mas quem falou que Deus quer ceder a essa parte? Quem falou que Ele quer te revelar a sabedoria do mundo de um dia para o outro, numa palestra de 1 hora? Sabe por quê? Porque Ele não está interessado em que você saiba mais uma coisa. Ele está interessado em você. A mente de Maquiavel vai ensinar os príncipes da época a governar. E uma das suas lições é a seguinte: o mal faça de uma vez só, numa tacada só. Ou seja, muitos políticos hoje seguem exatamente essa instrução. Começa o ano da sua gestão de 4 anos, nos primeiros 100 dias ele então toma todas as medidas impopulares. Faz o mal logo de uma vez. E Maquiavel vai dizer assim: o bem faz a conta gotas. Vai dando aos pouquinhos. E a gente percebe claramente a linha política nossa nessa forma. O pensamento de Maquiavel nos ajudaria a entender um pouquinho governar pessoas. Mas o nosso Deus, além disso, o que Ele tem interesse mesmo é de caminhar com você. Ele tem interesse na sua companhia. Ele não está interessado em você assimilar mais um conhecimento e parar ali e já criou. Ele quer você perto. Portanto, as incompreensões fazem parte também do nosso caminhar com Deus. Mas, o que mais nós poderíamos falar sobre a nossa incompreensão? Eu quero contar uma história para vocês
que aconteceu comigo. No caso aí, o pastor era eu, esse que vocês veem. Eu estava em 2012 na Nova Zelândia e tinha o intuito de aprimorar o inglês e tudo mais. Então tinha aulas pela manhã e à tarde e algumas noites. E 2 noites da semana nós íamos a um centro comunitário desses de bairro, onde uma professora dava aula de inglês para vários imigrantes. E eu frequentei essas aulas por alguns, eu acho que um mês, em torno de um mês. Em uma das aulas, nós sentávamos e tinham várias pessoas de vários países. Numa das aulas, ela pediu que nós conversássemos em inglês, que nós estávamos aprendendo, com aquele que estava ao lado. E eu, então, comecei a conversar com quem estava ao lado, e essa pessoa era um muçulmano. E nós tínhamos que começar qualquer assunto, então a pergunta era logo, o que você faz, né? E quando ele falou, depois ele me perguntou o que você faz, eu disse então que eu era pastor. Era pastor cristão. E o muçulmano então me olhou com aquela cara, falou, eu já entendi qual era o assunto, né? E nós íamos conversar. E ele fez assim, falou, como pode? Como vocês podem ser cristãos? Como vocês conseguem? Eu não entendo nada disso. Como que vocês conseguem adorar um Deus que morre? Morre! Ele morreu na cruz. E ele se exaltava assim, né? Eu falava, calma, como é que eu vou explicar isso em inglês para eles? Eu estou aprendendo inglês. Dá para ser em português? Não dava, né? Mas é interessante como a incompreensão dele gerava uma revolta para com as pessoas que acreditavam na visão dele em algo, assim, esdrúxulo, algo incompreensível. Como vocês podem seguir um Deus que morre? Não tem sentido. Nós devemos seguir, e estava tentando dizer, nós devemos seguir um Deus forte. Um Deus que é sobre todos. Um Deus que vai garantir sua vida, não um Deus que morre. Um Deus que simplesmente na cruz demonstrou sua absoluta fraqueza diante das outras coisas. E eu tentei, né, explicar para ele de alguma forma. Falei, vamos voltar lá atrás, né? Vocês também acreditam em Adão e Eva, certo? Lembra lá do texto? Né? Começamos a conversar, mas ele ficava. E eu precisava de mais tempo para aprender inglês, para depois ajudá-lo a compreender essas coisas. Mas eu conto isso porque quantos de nós também não temos dificuldades com a compreensão de coisas assim? Por que Cristo morreu? Não pedi para ele morrer. Isso faz sentido? Isso afeta a minha vida? E essas incompreensões, ou seja, existe o céu, existe o inferno. Isso, uma pessoa me disse há uns 3 meses atrás, esse assunto está mais parecido com ficção do que com realidade. Né? E eu disse, aos nossos olhos, isso é algo muito extraordinário. Ou é algo que nós consideramos como uma ação de um Deus que é bem diferente, maior que nós, ou a gente não compreende. Mas essas incompreensões estão diante de nós. E muitas pessoas não se aproximam de Deus, não consideram caminhar com Ele, porque não compreendem. Como esse muçulmano. Eu não consigo entender porque você segue um Deus que morre. Agora, Philip Yancey, num livro chamado Decepcionados com Deus, ele diz o seguinte: descobri que para muitas pessoas existe um grande abismo entre o que esperam de sua fé cristã e o que de fato acontece. E ele continua: a partir de um verdadeiro mundo de livros, sermões e testemunhos, todos prometendo vitória e sucesso, elas aprendem a esperar que Deus atue de modo impressionante em suas vidas. Se não enxergam tais intervenções, sentem-se desapontadas, traídas, frequentemente culpadas. Se por um lado existem as incompreensões como o que está acontecendo, o que a Bíblia está dizendo, por outro lado, muitos cristãos, muitas pessoas se colocaram de forma sincera diante da fé cristã para vivê-la, recebem uma série de ensinos que geram expectativas que não podem ser cumpridas.
Filipenses vai dizer, então, de livros e livros, sermões, palestras, tentando gerar nas pessoas uma expectativa que Deus nunca prometeu. E o problema disso é que quando a realidade vem à tona, as pessoas não compreendem como Deus não realizou a sua obra e se afastam dele. Quantas vezes nós não ouvimos, eu acho que talvez até mesmo eu falei nas minhas incompreensões, coisas como: vem seguir Jesus, Ele vai te dar a felicidade. Seguir a Jesus é viver constantemente alegre. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. E a tristeza não? E a incompreensão não? Também está. Mas muitas vezes nós nos deparamos apenas com uma parte, aquilo que nos convém, aquilo que é bom. E aí tentamos seguir a Deus. Quando isso muda, nós falamos assim: eu acho que eu vou dar um tempo, vou deixar ele de lado. Filipenses, ainda nesse livro, vai dizer o seguinte: como disse uma mulher, eu ficava pensando na frase relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Mas, para minha surpresa, descobri que isso é diferente de qualquer outro relacionamento pessoal. Nunca vi a Deus, nunca o ouvi, nunca o senti, nunca experimentei os elementos mais básicos de um relacionamento. Ou existe alguma coisa errada com o que me ensinaram, ou existe alguma coisa errada comigo. Quantos de nós, e quantas vezes eu não ouvi isso como pastor? Eu acho que eu não sei direito como é ouvir a Deus. Como é ouvir Deus? Como é Deus? Qual é a face de Deus? Como Ele se mostra? Como Ele se revela? Um tempo atrás uma pessoa falou: se Deus tem tanto interesse em caminhar comigo, por que Ele não faz as coisas mais fáceis? Por que a Bíblia não podia ser um livro mais didático? Tem tantas histórias ali, a gente fala: parece que está para complicar e não para facilitar. A gente não compreende muito isso. E a gente sofre. A gente cria uma expectativa do nosso relacionamento com Deus como nós nos relacionamos com alguma pessoa. E sentamos ali, no nosso lugar, sozinhos, e falamos: pronto, estou aqui sentadinho, tem um café, tem um bolinho, pode falar. Eu vou ouvir e vou seguir. Mal para descobrir um Deus que é diferente. Um Deus, sim, que se relaciona conosco, mas é de uma outra forma. E nós precisamos aprender a andar com Ele. E nesse caminhar com Ele, vocês acham que o começo é fácil de compreender? No Novo Testamento, nós temos a seguinte lição: o vento sopra onde quer. Assim é todo aquele que é nascido no Espírito. Aquele que nasce no Espírito, imagina numa dinâmica como o vento, que muda de lado constantemente. Nós precisamos aprender. E às vezes essa nossa incompreensão de como é esse relacionamento faz com que a gente se perceba frustrados nas nossas expectativas e abandone esse caminho. E Filipenses ainda diz o seguinte: primeiro surge o desapontamento, ou seja, me frustrei. Então uma semente de dúvida vem ao coração. Depois uma reação confusa de ira ou a sensação de ser traído. Começamos a questionar se Deus é digno de confiança, se de fato podemos confiar a Ele as nossas vidas. E aqui começa, ou já está consolidado o quadro de abandono de Deus. Vem então o que ele chama de desapontamento, decepção, frustração. Depois aquela semente de dúvida: será? Que é assim. E depois
a gente começa a questionar. Talvez a minha vida não deva estar nas suas mãos. Eu quero, então, trazer algumas coisas, como nós abandonamos a Deus. Abandonando a Deus pela incompreensão de quem Ele é. Quem Deus é? Eu não sei quem Ele é. É demais para a minha cabeça. Não compreendo. Não quero me relacionar. Posso abandonar a Deus pela minha incompreensão da vontade dEle. Eu não sei direito o que Ele tem para mim. Eu acho que está muito confuso. Dá a ideia de que vai ser um caminho de paz, mas eu não entendo muito bem a vontade de Deus. Eu acho que eu vou fazer outra coisa na minha vida. Muitas vezes podemos abandonar a Deus pela nossa incompreensão da obra de Deus. O que Ele quis com isso? Ter colocado aquela árvore para que, se Adão e Eva então existiu, pudesse comer. Por que não deixou tudo sem aquela árvore? Eu não entendo o que esse Deus está fazendo. Não entendo essa obra. Depois a árvore, depois precisa mandar o seu filho. Eu não entendo, não compreendo. Talvez nós abandonamos a Deus pela nossa incompreensão das suas promessas. Ele me promete algumas coisas, mas pelo menos o que eu entendo pela palavra, mas não é necessariamente o que eu quero. Eu gostaria de outras coisas. Quem falou que eu quero? Eu já vi alguns homens brincando, né? Eu talvez gostaria de viver no tempo lá do harém, né? Por que Deus não me promete um mundo assim? Você fala, que você está desejando algumas coisas interessantes, né? Salomão com suas mais de 500 mulheres, né? Eu desejaria isso para Deus. Já me confessaram isso, né? Pois é, você não sabe o trabalho que dá. Não pode dar trabalho. Tem que ser um rei muito poderoso. Eu não, talvez possa considerar abandonar a Deus pela minha incompreensão dos seus caminhos. Quantas vezes nós nos sofremos com esses caminhos? A gente gosta de coisas progressivas, né? Um degrau, 2, 3, 4, de repente está com 10, né? Mas os caminhos de Deus, né, aos nossos olhos, são como aqueles caminhos que dão volta. Se nós olharmos, por exemplo, o caminho que Deus instruiu o povo quando saiu, né, do Egito, enquanto o exército do faraó vinha atrás, Deus fazia com que eles dessem voltas. Quem em sã consciência daria voltas? Né? Você andaria em linha reta para longe e avante. E ainda Deus conduziu eles para a frente de um mar. Como é que eles vão atravessar? Será que esse Deus não tem GPS? Não sabia que aqui tinha um mar e que pessoas morrem afogadas? Como é que passam aqui os animais, todos os mantimentos? Os caminhos de Deus são incompreensíveis. Mas também nós podemos abandonar a Deus por conta das incompreensões das suas exigências. Puxa, Ele me pede uma disposição de ser ético, verdadeiro. No mundo em que ninguém faz isso, como é que eu vou gerir os meus negócios? Como é que eu vou me manter no departamento de compra da empresa? Como é que eu vou ceder às pressões das leis brasileiras? Nós também podemos abandonar a Deus por conta das suas permissões. Permissão para tocar a nossa vida, permissão para que exista o mal. Nós podemos abandonar a Deus, por último, pela incompreensão da sua igreja. Muitos vão dizer, eu até gosto desse Jesus, mas eu não gosto do seu fã-clube. Esses seguidores, olha, é muito complicado encontrar com eles toda semana. Se pudesse ser uma vez por ano, e alguns fazem isso. Não, eu vou uma vez por ano e está bom demais. Existem muitas pessoas chatas. E na verdade é uma incompreensão
de que Deus está trabalhando e atuando na vida de todas as pessoas, desenvolvendo coisas extraordinárias, sim, de pessoas que antes estavam quebradas. E eu quero ainda colocar 3 questões que Philip Yancey vai trabalhar naquele livro, Decepcionados com Deus. Ele diz 3 perguntas que poucas pessoas têm a coragem de fazer. Deus é injusto? Deus está calado? Deus está escondido? E ele conta a história de um rapaz chamado Richard, que vai dizer o seguinte: se Deus respondesse a essas perguntas, se ele somente respondesse a uma delas, se, digamos, ele apenas falasse em voz alta uma única vez para que todos pudessem ouvir, então eu creria. Provavelmente o mundo inteiro creria. Por que ele não faz isso? Por que ele não faz isso? Com base nisso, em perguntas, quero entrar no texto bíblico de Jó. Colocou perguntas diante de Deus. Jó vai dizer o seguinte, lá no capítulo 42, de 1 a 6. A primeira coisa que ele diz é: eu reconheço que para ti nada é impossível, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Jó colocou essas perguntas para Deus. Da injustiça, colocou diante de Deus se ele estava calado, inativo, sem fazer nada. Depois Deus começou a responder. Deus começou a dar a ele outras perguntas. Tipo, onde você estava, Jó? Quando eu criei o mundo? Onde você estava, Jó? Quando eu fiz separação entre terra e água? Onde você estava, Jó? Quando eu pensei em cada animal e dei características extraordinárias para cada um deles. Onde você estava? Você compreende tudo, Jó? Você sabe quantas estrelas existem? E as perguntas vão se aprofundando. E Jó vai tomando consciência da sua ignorância, de como ele não sabia muitas coisas. E ele começa a responder: eu reconheço que para ti nada é impossível, o Senhor pode fazer todas as coisas, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Jó estava, sim, numa situação de uma grande incompreensão, porque ele era íntegro, ele era fiel a Deus. Ele prosperava em tudo que fazia. E Deus permitiu que ele fosse tocado e dele fosse retirado todas as coisas. Todas as coisas. Se acontecesse isso com você, você permaneceria em pé diante de Deus? O mais interessante dessa experiência de Jó, para mim, é onde a conta fecha, é que Deus está ensinando Jó e a todos nós de que para Ele o que importa é a nossa vida com Ele, sem barganha. Quando o texto de Jó diz que Satanás se aproximou, o que Deus colocou ali naquela conversa foi: olha, meu servo, íntegro, fiel. Para Satanás, ele disse: deixa eu tocar, deixa eu tirar todas as coisas, para ver se ele vai continuar sendo fiel e íntegro diante de ti. E Deus disse: vai. E o que fica muito claro é que a religião satânica, a religião de Satanás, a gente só segue em Deus, só serve em Deus quando Ele é bom para com a gente. Para Satanás, a gente só segue em Deus se Ele entende que é bom. E Deus estava mostrando que com Ele as coisas não são assim. Para Satanás é troca. E muitas vezes nós nos aproximamos de Deus com essa religião. Enquanto o Senhor me dá o que eu quero, eu te sigo. Quando o Senhor tira, eu paro de seguir. Enquanto eu compreendo os seus caminhos, eu ando contigo. Quando eu não compreendo, eu saio da sua presença.
Quando o Senhor faz os meus planos e obedece o meu trabalho, eu te sigo. Mas quando o Senhor tira a sua bênção, eu paro de te procurar. Eu paro de ir ao Senhor na sua casa. Eu paro de estar com aqueles que andam contigo. E Deus está mostrando através da história de Jó que essa é a religião satânica. A religião da troca, da barganha, da mesquinheza, da pequenez, de pessoas egoístas. E Jó vai então mostrar que Deus é muito maior que essas coisas. E a relação que Deus está mostrando, que Ele deseja para todos nós, é que nós estejamos com Ele, mesmo quando nós não temos as coisas, e quando nós temos as coisas também. Quando nós temos compreensão, e quando nós não temos compreensão. E Jó começa, quando ele começa a compreender isso, ele diz essas palavras: eu reconheço que para ti tudo é possível, e os teus planos não podem ser impedidos. Nós precisamos começar, mesmo diante das nossas incompreensões, nos abrir para a possibilidade de que Deus é grande, de que Ele pode todas as coisas. Esse é o desfecho do livro de Jó. Se nós temos procurado por luz, quero recomendar Jó para você. Jó, depois de passar por todos esses caminhos, disse: eu sei que o Senhor é o Todo-Poderoso. Nada do Senhor pode ser frustrado. Em segundo lugar, Jó vai dizer o seguinte: tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. Eu preciso também convidar você, diante da sua incompreensão, a reconhecer que você também é dessa forma, ignorante em diversos aspectos. A gente não consegue fazer um sistema. Por exemplo, quando eu estudava economia, a forma de tentar governar um país é gerando um modelo. Você abstrai uma série de informações e diz: se tudo permanecer estável, essas outras variáveis, então vai ser isso no futuro. Os economistas sempre dão com a cabeça na água, porque fazem previsões. E as previsões são baseadas numa série de coisas que foram consideradas estáticas, como se não se alterassem. Alterou! Alterou. Por isso que não atendeu às minhas projeções. Nós somos ignorantes. Nós não sabemos de todas as coisas. Nós não conhecemos nem o pensamento daquela pessoa que senta ao nosso lado. Como é que nós podemos imaginar que nós sabemos todas as coisas que Deus está tratando? Eu quero convidar você a começar a se olhar com mais humildade. Diante das suas incompreensões, lembre-se, você não sabe muito. Nós não sabemos muito. É melhor lembrar do que Jó reconhece: Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso. Jó nos ensina mais uma questão, quando diz: tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo. Quero também te convidar, como terceira atitude, escutar a Deus. Buscar, ouvir e entender aquilo que Deus revela ao seu coração. O passo de caminhar com Deus, ou o caminhar com Deus, tem a ver com você compreender o passo que você precisa dar. E não os 1000 passos que você vai dar no dia. Mas começa com o primeiro passo. Eu tenho assumido esse compromisso com Deus, como meu ministério. Deus, eu quero dar por passos. E quando Ele começou a me orientar, foi assim que eu fiz. Primeiro era um treinamento missionário. Qual o segundo passo? Seminário. Ok, seminário. Qual o terceiro passo? Seminário. Primeira igreja. Qual é o quarto passo, Senhor? CJP. Qual é o próximo passo? Não sei. Mas Ele pode me mostrar. Ele vai me mostrar conforme necessário. Quero convidar você a caminhar, ouvindo a Deus. E eu sei que Ele conhece o meu coração. Sei que se Ele tivesse demonstrado para mim 5 passos de uma vez, a minha mente, o meu coração ia começar a se preparar para o último passo, porque é lá que eu vou chegar, esse é o meu destino. Enquanto que Ele quer intensidade sua, onde Ele te colocou hoje, embora você não compreenda, Ele está interessado
na sua companhia. Ouça ao Senhor. Em quarto lugar, o que Jó vai nos ensinar, quando ele responde ao Senhor, ele diz: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A caminhada cristã, não dá para nós iludirmos as pessoas, dizendo: olha, mire aqui, ande nesse caminho e tudo lhe vai bem, muito bem, não vai sofrer. A verdade é que a caminhada cristã, ela é o inverso. À medida que nós caminhamos ouvindo a Deus, nós olhamos para trás e dizemos: uau, olha o que Ele me mostrou, olha o que Ele tratou na minha vida ali, ali, aqui, ali, mais uma vez. Nós olhamos para trás e vemos a obra do Deus que nos livrou do urso e do leão. E diante desse novo passo, desse filisteu, Ele vai me livrar também. A caminhada cristã, ela é assim. É o mesmo Deus que estava aqui em toda a história da minha vida vai me ajudar hoje a lidar com o que eu estou vivendo. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É a sua jornada com Deus que vai te ajudar a ver hoje. Eu quero terminar essa reflexão com a frase da Clarice Lispector. No texto, eu extraí um trecho de um poema chamado Perdoando a Deus. Esse trecho me impactou. E tem tudo a ver com o que a gente está conversando hoje. Ela diz o seguinte: porque eu fazia do amor um cálculo matemático errado. Pensava que somando as compreensões, eu amava. Não sabia que somando as incompreensões é que se ama verdadeiramente. Porque eu, só por ter tido carinho, pensei que amar é fácil. Pensei que amar é fácil. Quero acentuar uma questão muito séria que ela diz. Não sabia que somando as incompreensões é que nós encontramos o verdadeiro amor. Nós estamos com Deus só quando Ele nos dá o que é bom. Esse amor é fácil. No que eu acabei de dizer, o amor da troca é o amor da compreensão satânica, de Satanás. Mas o amor verdadeiro, e nós sabemos disso, é aquele que caminha mesmo quando nós não estamos compreendendo. Aqui, o Senhor nos puxa e estica e cada vez mais faz com que a gente cresça na nossa alma, no nosso coração e no amor que Ele tem por nós e que nós temos por Ele. Talvez você esteja pensando o seguinte: é muito difícil caminhar com incompreensão. Davi também devia ter dito: é muito difícil vencer esse filisteu. E eu quero te ajudar com esse vídeo a pensar sobre isso. Pararam para falar com ele. Só disseram: corre, Davi! E Davi saiu doido correndo para o acampamento. Quando Davi chegou no acampamento, eles disseram que os filisteus tinham um gigante que ninguém conseguia vencer. Davi disse que eles não deveriam ter medo de enfrentar o gigante, porque Deus estava com eles. Mas que pena que eles deixaram de acreditar nisso. Eles olharam para o tamanho do gigante, mas eles esqueceram como Deus é maior, mais
forte e invencível. Davi resolveu lutar sozinho. Aí o rei Saul pediu para pegar a armadura dele para colocar em Davi. Aí ele caiu, cambaleou no chão. A armadura do rei era muito pesada para ele. Foi por isso que ele caiu. Aí Davi falou: a única proteção que eu preciso é a proteção de Deus e mais nada. Depois disso, ele foi até a beira do riacho catar pedrinhas. Enquanto catava pedrinhas, conversava com Deus e dizia: Papai Céu, me ajude a vencer esse gigante, para todo mundo saber que você ainda é o Deus de Israel. Davi falou mais um monte de coisas. Depois foi lá onde o gigante Golias estava. Quando Golias viu Davi, ele começou a rir. O gigante falou que Davi não era de nada. Davi disse: eu não sou de nada, mas o Deus que está em mim vai lutar contra você. Davi pegou uma pedrinha, girou e a pedra acertou bem na testa de Golias. O resto da história todo mundo já sabe. Viu o que Deus mostrou para Samuel quando escolheu Davi para ser rei? Ele não viu um menininho fracote, mas viu um gigante que confiava no poder de Deus para fazer qualquer coisa. Não foi o soldado mais forte e mais bonito que venceu Golias, mas também não foi Davi, muito menos aquela pedrinha. Somente a confiança no poder de Deus pode fazer de garotos fracos com pedrinhas insignificantes derrubarem os gigantes que surgem no nosso caminho. Eu não sei como está a sua compreensão, se você acha que ela é muito grande, mas esse menino nos ajuda a entender algumas coisas, né? Esse mesmo Deus que livrou Davi. E ele diz: não foi o menino fracote, também não foi a pedra que derrubou aquele gigante, mas foi Deus. Outra coisa que me chama a atenção é quando ele fala que Davi foi buscar as pedrinhas no riacho, né? E ele falou um monte de coisas para Deus. Mas o que chama a minha atenção é que após pegar as pedrinhas, ele foi para enfrentar o gigante. Ele foi e se colocou de frente daquele que era muito maior que ele. Talvez a sua incompreensão seja um obstáculo. Talvez você não esteja entendendo o que Deus está fazendo na sua vida. Mas eu quero convidar você duas coisas hoje. Você já dedicou tempo para confessar a Deus as suas incompreensões? E esteve aberto às diferentes possibilidades de resposta de Deus? Quero convidar você a se colocar assim diante dele. Fala tudo que você não compreende. Mas assim como Jó, esteja aberto a ouvir as diferentes formas dele te responder. Em segundo lugar, dedique tempo ao longo dessa semana para desfrutar da presença de Deus, que é muito maior do que você pode descrever e altamente incompreensível. Eu não sei se você tem buscado compreender a Deus, mas eu quero te dizer que é incompreensível. E é exatamente por ele ser incompreensível que ele é tão extraordinário em nos surpreender. É místico. Ele vai mesmo por esse caminho do misterioso. E ele quer você ao lado dele, olhando. Então dedique tempo na sua semana para desfrutar, sem cobrar dele nada, mas de conhecê-lo. Perceba-o no vento, na criação, no alimento, nas coisas, na sua casa, no carro, ao observar pessoas.
Dedique tempo nessa semana para admirar o incompreensível. Que Deus abençoe o seu coração. Amém?